Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos falar sobre esse tema aqui dentro do canal Mensagem de Fé, sobre a inveja, tá certo? E eu falei a definição lá no short, convidando você para participar desse conteúdo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história e a trajetória desse grande personagem bíblico por nome de José. Ele é um dos filhos de Jacó, o patriarca, tá certo? A família dele era grande, enorme, e dentro da família o José teve que conviver com o problema de inveja dos seus próprios irmãos sanguíneos. E nós vamos para essa mensagem, acompanha conosco, que nós vamos falar sobre a inveja e o que ela pode causar na vida de um ser humano, tá certo? Vamos ler um texto bíblico no livro de Gênesis, onde começa a história desse jovem por nome de José, com apenas 17 anos de idade, quando ela é narrada dentro da Bíblia Sagrada. E o versículo de número 11, eu queria ler com você, por favor. Se quiser pegar a sua Bíblia, você pega para ler comigo, para conferir, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração, tá certo? Esse versículo que fala sobre a inveja dos irmãos do José. A gente conhece a história. O José tinha apenas 17 anos de idade. Ele era um adolescente quando ele começa a enfrentar e ver a hostilidade causada por causa da inveja dentro da sua própria família com seus próprios irmãos sanguíneos. Quem não conhece a história, nós queremos explicar que todo o motivo da inveja causada nos primeiros dias pelos irmãos do José é porque a Bíblia vai dizer que o José, ele é um filho nascido do grande amor da vida de seu pai. José é nada mais, nada menos, filho da Raquel, que era o grande amor da vida do seu pai. José é o primeiro filho do grande amor da sua vida, da vida de seu pai. Então aí começa já todo, né, um cuidado e todo um apreço, e todo um carinho, e todo um afago, um afeto maior para com a vida do jovem por nome de José. O seu próprio nome diz alguma coisa muito grande e profetiza contra a sua própria vida, que a palavra José significa Deus acrescenta. Olha que coisa maravilhosa. Deus iria acrescentar nos anos de vida do José e iria fazer ele um homem muito próspero. O seu nome já dizia muito sobre sua identidade e seus sonhos e seu futuro, posso dizer assim. Mas bem, vamos lá para a história. Depois nós vamos ver José crescendo em meio aos seus irmãos. Ele tem um afago e ele tem o carinho. A Bíblia diz que seu pai o amava. E isso era notório. A forma com a qual Jacó cuidava de José era uma forma toda especial, e a sua atenção era muito voltada para o José. A segunda coisa que a gente entende é que depois, quando José ele se torna esse jovem, adolescente, 17 anos de idade, o seu pai tem em seu coração abençoar a vida do José. A história vai dizer que o seu pai preparou para o José e mandou fazer para ele uma túnica colorida com várias cores. Aquela túnica era um significado dentro da comunidade patriarcal daquela época, no tempo do Antigo Testamento, que dizia muita coisa sobre aquele jovem. A túnica dizia que ele era alguém responsável. A túnica indicava que ele seria alguém que teria grande responsabilidade. A túnica diria que ele era alguém confiável. A túnica dizia que ele era alguém verdadeiro. A túnica dizia que ele demonstrava um caráter diferente dos outros irmãos demais que moravam na sua casa. Bem, a túnica por si só falava de várias formas coisas boas sobre o adolescente por nome de José. Por isso seu pai deu aquele grande presente a ele. Naquela época,
receber uma túnica do patriarca principal, do chefe da casa, de seu próprio pai, dizia que o seu pai estava conferindo-lhe autoridade e poder e responsabilidade sobre todos que estavam ali dentro da sua casa. Então era uma honra. Jacó estava honrando José com apenas 17 anos de idade, estava dizendo a ele: você vai ser alguém importante, que você vai cuidar de toda essa família. Então isso começou já a causar problemas. Ele era jovem, ele era bem mais novo. Existiam outros irmãos bem mais velhos do que o José. E isso começou a causar e a levantar já no coração dos seus irmãos a inveja. Ela começou a ser gerada por essa forma de tratar do seu pai com o José e essa forma especial da qual ele conduzia as coisas quando se tratava de falar sobre José. Então aí o Senhor Deus Todo-Poderoso, em seu desígnio maior, conferindo a José agora os segredos da vida futura que lhe aguardava, em um futuro que iria acontecer muitos anos na frente, deu 2 sonhos ao garoto ou jovem por nome de José. Nenhum ele via que os feixes que eles estavam amarrando no campo, no tempo da colheita, os feixes estavam amarrados e os dos seus irmãos estavam rodeados, rodeando o feixe de José. O de José estava no centro e os feixes dos seus irmãos começavam a se inclinar como se fosse pessoa para o feixe que estava no meio, o feixe de José. E isso gerou um grande problema de inveja, já de antemão na vida do José. Depois José teve outro sonho, e a Bíblia vai dizer que Deus também estava mostrando outra vez quem seria José, o que ele deveria ser no seu futuro, do amanhã, lá na frente, anos na frente, quando ele se tornasse um homem maduro. O outro sonho diz que 11 estrelas vinham e se inclinavam até José. E não só as 11 estrelas, detalhe, também o sol e a lua, que são luminares maiores criados por Deus, também vinham e se inclinavam e reverenciavam o jovem por nome de José. Isso começou a incomodar. Quem estava ouvindo essas palavras e essa mensagem de exaltação e de reino e de triunfo e de comando e de ser alguém e ter o senhorio sobre todos e tudo, estava gerando um grande problema dentro da família do patriarca Jacó. A Bíblia diz no versículo que eu li para você: seus irmãos estavam invejando José de uma forma que estava causando já ódio no coração dos irmãos de José, que ouviam aquelas palavras e aqueles sonhos que eram contados pelo José. Porém, a Bíblia ia dizendo que o pai examinava com cautela e guardava aquele negócio dos sonhos no coração. O pai era alguém que tinha comunhão com Deus, sabia que Deus se revelava através de sonhos e visões para falar com aquele que ele tinha escolhido e separado. O pai conhecia a natureza da revelação divina. Jacó conferia e guardava no seu coração, e era como se dissesse para Jacó os sonhos de José: você escolheu a pessoa certa para tomar conta de todos eles, porque Deus estava dizendo a Jacó: eu também o tenho escolhido. Olha que coisa tremenda. Então a Bíblia vai dizer que o José começa agora a viver dentro dessa realidade, dentro dessa inveja, que foi gerando ódio nos seus irmãos, e aí começou todo o sofrimento na vida do adolescente por nome de José. Um certo dia o pai dele mandou ele levar alimento para os irmãos que estavam pastoreando o seu rebanho, e com certeza o rebanho deles eram grandes, deveria ter muito pasto, para alimentar todo o rebanho do Jacó, que ele era um homem extremamente abençoado por Deus. Então Rubens, que era o mais velho, junto com todos, foram levar, os outros demais foram levar
o rebanho para pastarem, se alimentarem, e depois, horas mais tarde, Jacó resolve enviar seu filho José para levar alimento ou lanche da tarde para os seus irmãos. O José sai pelo caminho, buscando, pensando que os seus irmãos estavam em uma região, conforme o seu pai tinha dito, eles estão em tal lugar, e ele entende que ao procurar, em sua visão ali, e olhar para todos aqueles campos dos quais o pai dele tinha dito que eles estariam ali naquele lugar com o rebanho, ele não vê nenhuma ovelha, ele não vê nenhum rebanho, nenhum pastor, e ele confere que os seus irmãos não estavam naquele lugar que o pai tinha dito que eles estariam. Daí então José encontra um homem pelo meio do caminho, e esse homem auxilia José dizendo assim: eu ouvi os seus irmãos falarem que eles foram para tal lugar, para tal campo, e você deve seguir esse caminho e você vai encontrar os seus irmãos lá na frente. E aí o José sai com alimentação, cheio de inocência, com vontade de ajudar os irmãos e levar o alimento. O José vai em direção a seus grandes problemas que começariam já a acontecer já naquele dia ali, e ele não imaginava que a inveja iria provocar tamanho sofrimento já ao coração daquele adolescente. José ele vem com aquela túnica bonita de várias cores, ele é um sonhador, ele vem alimentado pelas promessas de Deus, ele é um jovem cheio de alegria, de bondade, de inocência, e ele segue seu caminho feliz, levando, pensando que aquele seria uma tarde maravilhosa, que iria levar um alimento para os seus irmãos iam ficar felizes, dar um tapinha nas suas costas, agradecer, obrigado pelo lanche da tarde, José, que você veio trazer, né? Agora você pode voltar para o pai. Não foi nada disso que aconteceu. E a gente vai ver em Gênesis capítulo 37, né, dos versículos de número de 18, que diz assim: e viram ele de longe. E quando eles viram José de longe, a Bíblia diz que eles já começam a tramar uma conspiração contra o José. E aí eles dizem assim: olha, nós vamos matar ele. Olha que coisa terrível. Veja como o ódio estava crescente no coração dos próprios irmãos sanguíneos de José. E a gente vai ver o que é que vai acontecer daqueles sonhos que ele conta lá em casa, para o pai e para todos nós na mesa, que causam inveja, indignação, ira e ódio. Olha o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que quando José se aproxima, pensando que ia ser bem recebido, os seus irmãos voam em cima dele, arrancam-lhe logo a capa de várias cores e pegam o José e jogam o José dentro de uma cisterna vazia naqueles dias ali. Provavelmente um buraco profundo que não conseguia, né, José se valer de sair sozinho usando suas próprias forças físicas. O buraco era fundo e com certeza o José ficou lá embaixo, gritando e pensando que os irmãos estavam, né, com uma brincadeira má, fazendo algo, né, para que só assustasse o José. Mas tudo aquilo não era susto. Tudo aquilo era uma trama verdadeira, causada por pessoas que estavam motivados pelo sentimento de inveja que brotou no coração de todos eles. O José estava vivendo dias e começou a ver uma realidade e viu o seu dia alegre e feliz terminar em uma noite escura, em um dia triste e um dia, não é, e qual ele não estava entendendo o que estava acontecendo realmente naquele dia ali. A história vai dizer que os irmãos queriam matar o José, porém o Rubens, que é uma pessoa mais com consciência, era o mais velho, o primogênito de Jacó, disse assim: não vou matar o meu irmão, ele é sanguíneo, não vou proteger ele, né? Vou dar outra ideia, vou mudar a intenção deles, e aí eles não matam José e depois eu levo José para casa em segurança. Mas a história vai dizer que enquanto Rubens deu a boa ideia e eles acataram, e eles jogaram o José na cova, e assim o José ficou preservado em vida. Porém, quando Rubem deu as costas, pensando que os seus irmãos não agiriam mais loucamente, movidos pela inveja, quando Rubens se descuida e vai a outros lugares, não sei se foi alguém que mandou o Rubens ir para outro lugar, e assim ele o aceita, porém Rubens tira a visão dos olhos de José e sai do ambiente. Provavelmente a gente vai entender que os que ficaram, eles ainda tinham o mesmo sentimento de inveja, de rancor e de ódio expressados por José. E aí o Judas, ele sorrateiramente dá uma ideia, né, terrível, né? E ele vai falar agora
para os outros irmãos dele que ficaram ali, que o Rubens não estava mais ali naquele ambiente, ele diz assim: olha, tá vindo ali os mercadores, os homens que vão para o Egito, os midianitas, ou os ismaelitas, em outra tradução, vamos vender José como escravo para o Egito, para esse homem. E aí eles pegaram, a Bíblia vai dizer que eles tiraram José do buraco. Quem sabe o José está aliviado no coração, dizendo assim: poxa, gente, que brincadeira de mau gosto, né? Ainda bem que vocês me tiraram. Só que José não estava sendo tirado para ir para casa ou para ficar alegre no meio deles e eles dizerem assim: não, José, foi uma brincadeira de mau gosto. Não. José estava sendo tirado da cova para passar por outra situação mais constrangedora e mais difícil. José estava sendo tirado da cova para ser vendido como alguém que não tinha família, nome, autonomia, responsabilidade, como alguém que não pertencesse a lugar nenhum. E isso foi terrível na vida do José. Isso começou, não é, a martirizar o José psicologicamente. José sai da cova para entrar em uma jaula, ou quem sabe receber naquela época, se não houvesse uma jaula, correntes e cadeia nas mãos e uma corda, e ele amarrado a um cavalo ou alguma coisa que pudesse conduzir até o ismaelita, até o Egito, e o José sai andando preso com as cadeias nas mãos, acorrentado como se fosse um escravo. Que situação, que coisa terrível, que coisa maldosa e maligna que os irmãos de José fizeram com ele. Quem sabe o José, depois de alguns passos, depois de alguns quilômetros, o José provavelmente começa a chorar sobre aquela situação. E sem entender nada que estava acontecendo ali, o José vai sendo levado e o homem que está no seu animal montado dizendo assim: agora, escravo, você pertence a mim e eu vou fazer um bom negócio com você, você vai me valer uma grande quantia de dinheiro, vou vender você na terra do Egito. Alguém com certeza vai se interessar por você. Você é um jovem de belo aspecto, sem defeito algum, e provavelmente vou ganhar muito dinheiro vendendo você. Veja só, José virou uma mercadoria por causa dos seus irmãos. Virou, não é, um escravo, uma pessoa que não pertencia a lugar nenhum. Uma pessoa que podia ser vendida como alguém vende qualquer tipo de mercadoria. Desvalorizaram totalmente José, tiraram a túnica do José, quiseram manchar e destruir os sonhos e projetos de Deus na vida do José. E o José caminha triste, cabisbaixo, quem sabe, choroso, para a terra do Egito. Ao chegar lá, a Bíblia vai dizer que quando José é colocado no mercado para ser uma mercadoria para venda, alguém nada mais vinha vindo, e esse homem era um homem de grande importância dentro do palácio real do faraó. Quem está se aproximando é Potifar, aonde a história da vida do José começa a mudar também. Potifar observa o jovem, ele é bonito, de semblante, né, bonito, ele não tem defeito nenhum no corpo, ele é alguém que demonstra, não é, firmeza, só em olhar para ele. A postura de José era perfeita. O Potifar analisa, olha José, dos pés à cabeça, diz assim: esse aqui me serve, eu quero esse. Quanto vale esse escravo? E aí a Bíblia vai dizer que o Potifar pagou a quantia exigida pelo ismaelita para ter José como seu servo em sua casa. Foi o maior investimento da vida do Potifar. Levar o José para casa, ele nem imaginava quem que ele estava levando para casa. Um jovem responsável, um jovem com inocência, um jovem com caráter justo, um jovem inteligente, um jovem que sabia se portar, um jovem educado, um jovem de belo semblante, de boa aparência, como diz a Bíblia, de José. E o grande segredo e o último detalhe da vida de José: o Senhor, o Deus de Israel,
era com José. Esse era o grande segredo da vida de José. Aleluia! Glória a Deus! Deus tinha escolhido José. E aonde ele fosse, para qualquer direção que ele se virasse, tudo prosperava, tudo dava certo. Em todo lugar ele seria bem conduzido. Ele seria uma pessoa que iria mostrar sempre objetividade e teria sempre êxito em suas tarefas, em seus trabalhos. José sempre se destacaria na frente de todas as pessoas, ou de todas as direções, ou em todos os lugares que ele fosse enviado. Então o Potifar resolveu colocar, quem sabe, um serviço pequeno ao encargo de José, aos primeira instância, ao chegar na casa do Potifar. Então ele diz assim: você vai ficar encarregado desse serviço aqui. E o Potifar foi observando que José fazia aquele serviço com rapidez, com inteligência, e fazia também aquele serviço também com muita dedicação, vamos dizer assim. Ele era profundamente inteligente. Então Potifar vai percebendo isso, diz assim: agora você vai tomar conta disso, disso e disso. E foi aumentando as responsabilidades de José dentro da sua própria casa. Até a Bíblia dizer, conforme a história, que o José, ele virou uma espécie de encarregado dentro da casa do Potifar. Tudo agora era gerenciado pelo José, dentro da casa do egípcio, por nome de Potifar. Tudo, mas tudo mesmo, menos José não tinha acesso à única pessoa que era amada pelo coração do Potifar, que era a sua própria mulher. Mas nas coisas de casa, nas compras para as casas, na administração das finanças, em tudo que o Potifar precisou, né, de alguém para administrar toda a sua fortuna e a sua riqueza, o José foi personagem principal e fundamental para a vida do Potifar. E ao longo dos anos, o Potifar foi notando que a sua fortuna, que era X, começou a ser hipervalorizada. Potifar, que ganhava uma quantidade, não é? Quem sabe de 1.000, foi subindo seus lucros, sua fortuna foi triplificando, quadruplificando. E o José era a causa do aumento da fortuna do Potifar. Potifar estava prosperando e José era o grande segredo, o Deus de José era o grande segredo na vida da prosperidade do Potifar. Potifar foi percebendo isso e Potifar foi cultivando uma grande estima pelo seu servo e pelo seu agora não só servo, mas amigo, por nome de José. José se tornou-se como um filho para o Potifar. E de tudo o Potifar encarregou José e sabia que ele era uma pessoa inteligente, cuidadosa e que faria, não é, bem melhor. E até o Potifar, quem sabe, disse assim: nossa, ele administra até bem melhor do que eu. Então, veja que ele disse assim: meus negócios estão em boas mãos, eu estou enricando bem mais do que eu era. E José é o grande segredo, né, do investimento maior. Eu acredito que o Potifar disse assim: se ele hoje, né, nos dias de hoje, como ele está trazendo tamanha fortuna aos meus cofres, né, à minha vida financeira, se José fosse vendido bem mais caro naquele dia, eu também teria comprado José. Tá certo? Então José recebe uma valorização imensa. E dentro dessa valorização, ao José pensar que a sua vida estava boa e tudo estava fluindo bem, e ele agora pertencia a um lugar, quem sabe, mas embora não fosse a casa do seu pai, embora não fosse seu território, a sua terra natal, mas José já se pertencia a um lugar. Ele já era alguém respeitado, conhecido. Todos falavam bem de José, sobre sua vida, sobre seu caráter, sobre seu ideal, sobre sua justiça. José era alguém notável dentro, né, dos servos de Potifar, e já no Egito já começava a ser percebido como alguém, né, profundamente honrado e de grande responsabilidade. Afinal, ele trabalhava para alguém que era conhecidíssimo dentro do palácio de Faraó. E provavelmente a fama de José foi se estendendo também até chegar
em lugares que o José também ainda nem imaginava. José estava sendo conhecido no Egito sem ele próprio se imaginar. Já no comércio, em todos os lugares, todo mundo já sabia quem é aquele homem que está fazendo as compras para a casa do Potifar. É o seu servo encarregado de todas as coisas, por nome de José. Ele é um jovem hebreu de profunda sabedoria e inteligência e um jovem que pode receber tamanha responsabilidade. Ele vai amadurecendo, os anos vai passando, José vai se tornando adulto e a história vai dizer que o José, com os seus 20 e poucos anos de idade, está bem, está equilibrado, sua vida flui bem, ele tem sucesso, ele pertence a um lugar, ele é honrado, ele tem um bom salário, ele já tem uma vida boa, vamos dizer assim, e ele já começa a prosperar ali dentro da casa de Potifar. E um dia, outra coisa ruim estava para acontecer com José e ele nem imaginava que iria acontecer aquilo. A história vai dizer que ele, agora começa a ser cobiçado pela mulher de seu próprio senhor. José era mais jovem do que Potifar. Era possivelmente mais bonito do que o Potifar. José era inteligente. José era um homem, bem aparentado. Um homem já agora prosperando. E José começou agora a ser um objeto de cobiça da sua senhora. E a mulher de Potifar, descaradamente, convidava José para deitar-se com ela quando o Potifar não estava em casa. Isso começou a incomodar José. Isso começou a deixar José em panos curtos, como a gente conhece a história. Mas José não se incomodou porque ele sabia que ele não poderia fazer nada contra seu senhor e nem cometer tal ato ou tal delito contra o próprio Deus. José sabia que não poderia cometer uma espécie de adultério. Então a história vai dizer que a mulher insistentemente começou agora a nutrir uma paixão violenta para com a vida do José, e a Bíblia vai dizer que certo dia ela fez uma trama, ela arquitetou um plano. Olha como estava exagerado a paixão e o desejo carnal daquela mulher de cobiça pela vida do José. Era algo proibido, mas ela não queria saber que aquilo era proibido. Era algo ruim para a sua vida, era algo que iria desonrá-la, porém ela não prestava atenção e não estava pensando desta maneira. E iria desonrar também o seu marido por nome de Potifar. A Bíblia vai dizer que aquela mulher tramou e naquele dia ela mandou todos os empregados terem folga. E apenas José ela não avisou que ele estava de folga. E José entra na casa de Potifar e nota que há muito silêncio. E vai aos lugares aonde ele costumava dar ordem, determinar coisa para os servos e vê que não há ninguém ali naquele lugar. E de repente, quem sabe, como diz a história, vamos criar o cenário, de algum quarto ou de algum cômodo daquele lugar, na casa de Potifar, sai apenas a mulher de Potifar, sensual, dando em cima do jovem por nome de José. Foi um momento muito difícil para a vida do José. Ele percebeu, ela deu todas as cartas, ela voou em cima dele e agarrou, na roupa dele, dizendo a ele: deita-te comigo. Provavelmente Potifar estava encarregado de uma grande missão, provavelmente dentro do palácio do faraó, e não iria voltar, em poucas horas para casa. E o José, que sabia de tudo aquilo ali, sai correndo apressadamente, porque sabia que grande mal ele poderia cometer se ele ficasse e atendesse ao convite de sua senhora, da esposa do faraó. José soltou-se, se valeu, ela segurou a roupa de José, e José escapuliu por dentro entre as mãos daquela mulher e saiu correndo de sua casa. Naquele dia José ficou preocupado, foi para onde ele, eu acho, quem sabe já morava, não morava talvez ali, e ficou pensativo.
Potifar iria chegar e o que José ia falar? Qual era a defesa? O que ia acontecer? José era inocente, mas não tinha como provar. Só era a palavra dele contra a palavra dela. Só existiam eles dois ali naquele lugar. E o que José deveria fazer? Como ele deveria agir? Quando Potifar chega em casa, a mulher, em vez de não, aleluia, prejudicar o José, então ela indignada porque o José a rejeitou, então ela fica furiosa e ela agora diz, agora eu vou prejudicar ele de uma forma terrível que ele nem imagina. E aí ela disse assim, o José que você trouxe para aqui para casa, esse homem que você acha que confia, que é um homem de total confiança sua, José deu em cima de mim e queria, não é, me agarrar e me forçar a me deitar-se com ele. Ao ouvir essa palavra, a fúria de Potifar o cega e ele nada mais, nada menos, sem pensar que José era alguém confiável, que José era um jovem que demonstrava profunda integridade, que José não poderia ter feito aquilo, o Potifar cega e automaticamente ordena que o José vá para a prisão por causa de um ato que ele não havia cometido. Apenas uma calúnia começou, né, a gerar grandes prejuízos e danos terríveis ao José. Talvez, quem sabe, José pensou, vamos imaginar assim, e agora, o que é que eu faço? Como é que eu provo a minha inocência? O que é que eu digo? Será que é me dado o poder de defesa? Com certeza o José não tinha feito aquilo. Com certeza o José não era o grande culpado sobre aquela causa. José era inocente, mas como provar a inocência como eu não tenho quem me defender? E aí a história vai dizer que Deus, ele permitiu que o José fosse para a cadeia, ser encarcerado, e agora o José começa agora a ver sua vida que estava boa, seu chão sair debaixo dos seus pés, e agora o José começa agora a enfrentar mais um dia difícil, ruim e um terror para a sua vida. José é preso, é levado ao cárcere, mas lá dentro do cárcere, ao ser observado e examinado pelo homem que tomava conta da prisão, o carcereiro mor, conforme diz a Bíblia Sagrada. Está em Gênesis, a continuidade da história de José, no capítulo 40, no capítulo 41, no capítulo 42, a gente vai ver que o carcereiro começa a observar as atitudes do homem por nome de José que está na sua frente, e ele vai observando e vai vendo que tem algo errado sobre a denúncia que fizeram com aquele homem. Provavelmente alguma injustiça foi feita aqui, concluiu o carcereiro. E aí o carcereiro, querendo ajudar o José, tira o José da prisão. E diz ao José, agora eu preciso de alguém para me ajudar aqui na prisão e cuidar dos presos. E eu escolhi você, José. E o José começa agora a ser, como dos dias de hoje, um agente penitenciário dentro da prisão ali no Egito. Aleluia! Começa agora a ter uma confiança, começa a receber agora um cargo de responsabilidade novamente, e o José agora começa a cuidar de outros presos que estavam ali dentro do cárcere no Egito. O carcereiro começou a ganhar tanta confiança do José que o José agora administrava a prisão e o carcereiro agora nem se preocupava. De forma inteligente, o José administrava, causando tranquilidade, causando harmonia ao ambiente. Até os presos gostavam do José. Veja que coisa incrível. E aí ele faz amizade com alguns presos que estão ali, e aí eles começam a contar histórias com o José, para o José. O José vai ouvindo as histórias deles, eles começam a confidenciar assuntos importantes, até sonhos José escuta ali naquele lugar. E aí o José, que era um servo de Deus, ele dá a interpretação dos sonhos do padeiro, do faraó, e também do copeiro do faraó. E nós, para a gente encerrar, a gente sabe da história que o José deu a interpretação correta pela vontade de Deus, porque Deus deu a José a capacidade da interpretação dos sonhos, e o José
ele agora vê as interpretações dele sendo concluídas na vida do copeiro. O copeiro é restituído ao palácio, vai de novo servir ao faraó. Foi provada a inocência do copeiro e o padeiro tinha, culpa. Ele foi executado mediante a ordem e a interpretação do sonho de José. O faraó ordena que o padeiro fosse executado. O copeiro volta para o palácio e diz ao José, antes de ir embora, ali dentro ainda, da prisão, o José disse assim: lembra-te de mim quando você chegar na presença do faraó. Eu estou aqui já há alguns anos. Provavelmente parece que era 3 anos que o José estava ali dentro já, dentro preso, inocente. E aí o José se preocupava, Os dias estavam se passando. E aí o copeiro disse assim: tá certo, José, tranquilo, vou falar de você lá. E aí a Bíblia vai dizer que o copeiro esqueceu de José. Passaram-se alguns anos, como a gente sabe, Como eu falei aqui anteriormente, possivelmente 3 anos se passaram e o José lá dentro. Mas, ao aproximar-se os 30 anos de idade de José, José está sendo lembrado por causa da manifestação em sonho da vontade de Deus, da vontade divina. A Bíblia diz que Deus foi lá no faraó e deu a ele 2 sonhos malucos, sonhos que são quase um conto de terror. Ele deu um sonho para o faraó e disse: olha, o faraó mostrou ao faraó que haviam vacas gordas e vacas magras, esqueléticas. E as vacas magras devoravam as vacas gordas. Depois mostrou que as espigas gordas e as espigas magras devoravam as espigas gordas. E aí o faraó sonhou esses 2 sonhos, acordou preocupado. Naquela época os faraós eram muito guiados pelos seus sonhos, pela astrologia, e isso era muito cultuado por eles na época. Então o faraó entendeu que havia uma mensagem, segundo eles acreditavam, dos deuses para ele, Mas só que a gente sabe que era de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Deus foi lá e criou aquela situação nos sonhos na vida do faraó. E o faraó disse assim: rapaz, eu quero a interpretação do sonho que eu tive ontem. Chame aí todo mundo aí que consegue dar a interpretação de sonho e eu quero ouvir. E ninguém naquele dia conseguiu dar uma interpretação para os sonhos do faraó. Então a mente faz uma retrospectiva e o copeiro que estava perto, junto ao trono, servindo ao monarca do Egito, disse assim: meu rei, meu senhor, eu me lembro dos meus pecados agora. Tem um jovem, ou tem um homem já, dentro do cárcere, lá na prisão aqui do Egito, que ele tem a capacidade de interpretar os sonhos. E Deus é com ele. Ele é diferente de todos. Então o faraó disse assim: então se apresse e vá buscá-lo, porque eu quero entender o que os meus sonhos dizem. Traga esse homem até a minha presença. E, como um dia de surpresa, o José não imaginava que nada de bom ia acontecer na vida dele. E de repente, como Deus, ele chega surpreendendo e trazendo grandes surpresas e mudando o quadro de tudo, de história da nossa vida. Vai José agora, ser chamado pelo o carcereiro ali da prisão e disse: José. E ele disse assim: sim, senhor, hoje tem algo diferente, José, para você fazer. E ele disse: sim, senhor, está certo. Ele disse assim: você vai acompanhar esse homem aqui e você vai até um lugar se preparar, porque hoje você vai à presença do rei do Egito. Meu Deus, o José ficou, quem sabe veio aquele desconforto. O José estava barbudo, o José estava sem roupas bonitas, o José estava sujo, Suas roupas eram velhas. O José se preocupou com tudo aquilo. O homem que foi buscar o José disse: não se preocupe, José, não se preocupe, nós vamos levar você para um lugar especial e nós vamos transformar toda essa realidade que você está preocupado. Nós vamos colocar roupas novas em você, vamos barbear você, vamos cortar seu cabelo e você vai chegar bonito, com roupas limpas, cheiroso na presença
do faraó para falar com o monarca do Egito, porque assim é exigido ao homem que entra para falar com o monarca. Então a história vai dizer que o José, ele passa por todo aquele tratamento e ele é conduzido agora com roupas limpas, cheiroso, transformado, barbeado. José é levado até a presença do faraó. E lá o faraó disse assim: é-me dito que você tem a capacidade de interpretação dos sonhos. Então José é questionado pelo faraó dizendo assim a ele: então me diga o significado dos sonhos que eu tive esta noite. E ninguém pôde dizê-lo, mas o homem que foi buscar você disse que você tem a capacidade de interpretar os sonhos. E as suas interpretações são corretas e verdadeiras. A história vai dizer que o faraó contou o sonho a José. E o José rapidamente, através do entendimento da sabedoria que Deus próprio tinha lhe dado, o José diz ao faraó: seus sonhos são a mesma coisa. E em seus duplos sonhos existe a mesma mensagem. O Egito passará por 7 anos de fartura e abundância. E depois dos 7 anos de fartura e de grande abundância, em toda a terra do Egito haverá fome, haverá sequidão, estiagem, e nós não vamos conseguir produzir muita coisa ou nada de bom nesses 7 anos que serão anos de calamidade e de profunda escassez. Você deve se preparar, faraó, para esses 7 anos que serão terríveis e vão possivelmente gerar grande fome em toda a terra. Mas o Egito deve se preparar, acumulando os grãos dos 7 anos de fartura, colocando alguém encarregado para armazenar a maior quantidade possível de grãos, para que o Egito não venha de maneira nenhuma ter necessidade em todo o cereal, em toda coisa que ele necessitar. Tudo o Egito deve estocar para se preparar para os 7 anos da grande fome que virá sobre toda a terra. Então o faraó se levanta e ele disse assim: José, tu deves preparar um homem, escolher um homem que seja encarregado de tudo isso, e ele vai resolver esse problema para você. E ele vai construir os armazéns, vai armazenar o grão, e a sua terra, o seu país vai ser salvo, e vocês não vão sofrer quando a fome chegar. O faraó levantou do trono, conferiu todo o sonho e toda a interpretação do José, e sabia realmente que aquela interpretação era verdadeira. O monarca levanta, estende o cetro, e quem sabe quando José, sem esperar, na grande surpresa, ele aponta o cetro para José e disse: não há na terra, todo o Egito, um homem semelhante a ti, José. Estendeu o cetro para o José e disse: o homem escolhido é você, José. Você agora dominará em toda a terra do Egito e terá autorização minha e autoridade para fazer conforme tudo que esteja na sua cabeça, e você vai conseguir resolver esse problema para o Egito, porque eu estou conferindo a você autoridade para que você resolva esse tamanho problema que nós vamos enfrentar. O José é exaltado diante de Faraó, e ele vira o primeiro ministro ali do Faraó, como governador do Egito. Agora ele é posto, e agora José comanda toda uma organização com armazéns, com plantações, com irrigação, cuidando de toda a colheita que havia no Egito ali, de todo o cereal que ele pudesse juntar e armazenar em maior quantidade de números, matematicamente falando. O José começa agora a estocar bastante alimento em toda a terra do Egito, preparando o Egito para os 7 anos de fome que viriam. Tudo que José faz é cuidadosamente. Todos os projetos de José vão dando certo. José vai prosperando em todo o seu caminho, ele consegue armazenar em 7 anos de fartura grande quantidade de cereal, e ele consegue manter o Egito de forma que José acumulou tanto grão que ele conseguiria manter o Egito vários anos e vários anos, mesmo com toda a estiagem e a fome e os dias difíceis dos 7 anos que viriam. E detalhe, ainda sobrava bastante para alimentar quem quisesse vir para o Egito e comprar grão e cereal.
Deus foi com José em tudo, deu vitória a ele, e agora José vê o sonho que ele tinha contado na mesa uma certa manhã, para os seus irmãos e para o seu pai, sendo realidade na sua vida. Eu queria encerrar essa reflexão e essa mensagem bíblica dizendo para você que não há nada que a inveja possa causar na sua vida que não possa ser desfeito. Não há nada que a inveja que possa ser provocada por quem for, por qualquer pessoa que for, que vai prejudicar as promessas de Deus na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, vai haver uma reviravolta de Deus. Aleluia! Deus vai provar a sua inocência, você vai ser chamado e prepara para receber as responsabilidades que vêm de Deus, porque o Senhor te separou e Ele te honrará por esses dias, diz o Senhor. Equinoria mandara shuri minaragaseri bicandaraha. Edagidova shomi nerebekai sui andakai nagasumi nevese merekai asuriahada. Deus vai te honrar, Deus vai te chamar, Deus vai fazer surpresa, e a surpresa de Deus é boa, é perfeita e agradável, porque é o projeto de Deus na tua vida, porque Ele separou você, escolheu você, e só existe uma pessoa capaz de realizar, aleluia, o projeto que será, aleluia, incumbido a você, só você. Não vai dar certo em outra pessoa, nem outra pessoa consegue resolver o problema. Deus escolheu você para resolver o problema, para salvar o povo, para cuidar do povo, para ajudar a multidão e salvar aquela nação. Cabe a responsabilidade a você. Seu coração está sendo preparado já há vários tempos. E Deus está mandando eu dizer para você que o teu tempo está chegando. Ele achou menaragasai. Tekiminyo godoshana hasite. Kavanasuri minaragahai. Teu tempo se aproxima e você deve se preparar mais e mais, porque o Senhor te honrará por esses dias. Que Deus abençoe você, que Deus ajude a você. A inveja não vai destruir o ministério que Deus lhe deu, a inveja não vai destruir o projeto de Deus, a inveja vai te fortalecer, vai te forjar para você ser esse grande homem de Deus que Deus já projetou para a sua vida. Acredite, vai dar tudo certo no final, porque o Senhor é quem vai realizar as grandes promessas que Ele te fez quando você era ainda muito jovem. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você. Essa foi a história do José, em resumo. Eu espero que todos gostem e as invejas não vão destruir o projeto de Deus na sua vida. Confia em Deus. Ele está no controle. Vai dar tudo certo. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para todos vocês. Em nome de Jesus.